E aí, pessoal, nós vamos ter hoje a nossa aula de revoluções inglesas, começando pela análise do que é uma revolução na Inglaterra no século XVII. Era uma revolução burguesa, e essa revolução burguesa vai ser a primeira revolução burguesa da Europa. A Europa não tinha tido até então nenhuma revolução burguesa. E quem é que vai protagonizar essa revolução? A burguesia inglesa, junto com algumas lideranças da religião puritana. Então é bem importante essa nossa análise. Tudo começa quando Elizabeth I morre sem deixar herdeiros, né? Ela não deixa nenhum herdeiro, e o herdeiro natural dela, aliás, preparado desde a infância para isso, era o Jaime, filho da Maria, da prima dela. O Jaime estudou a vida inteira, o parlamento financiou os estudos dele, cuidou para que sempre ele fosse preparado para ser rei, porque viram que Elizabeth não ia casar, que era uma decisão dela e que isso não ia mudar, né, gente? Então, Jaime I assume o parlamento, assume a Inglaterra, e logo que ele chega, o parlamento tinha uma dúvida, assim, né, se ele ia governar pela religião católica ou pela religião anglicana, e a mãe dele era católica, né? Para vocês entenderem um pouquinho quem é o parlamento. O parlamento é o órgão mais importante de governo na Inglaterra até hoje. Ele é formado por duas câmeras, a Câmara dos Lordes, que é a nobreza, e a Câmara dos Comuns, que é a burguesia. Tá? Esse parlamento, desde o século XIV, ele funcionava assim, meio que dominando o rei, né? Meio que dirigindo os caminhos do rei. Claro que alguns reis dominaram muito o parlamento pelo seu carisma, pela sua maneira de ser, pelas suas alianças, né? A Elizabeth foi uma delas. O Henrique VIII fez sobre o parlamento os atos de supremacia. Ele dominava, cada vez que ele discordava do parlamento, ele fazia um ato de supremacia e o parlamento tinha que ficar quieto. O Jaime, ele entrou não querendo esse parlamento, ele queria ser como um rei francês, que mandasse por direito divino. Aliás, ele tinha sido educado durante muito tempo com essa cabeça inglesa, mas na verdade ele tinha anseios de ser um rei francês, né? Então a primeira coisa que ele faz, ele assume como anglicano e imediatamente ele aumenta os impostos, o que desagrada boa parte do parlamento, tanto da parte dos lordes, que era a nobreza, quanto da parte dos comuns, porque a nobreza era comerciante desde os cercamentos, ela vendia lã. Então, aumentar os impostos para ela era uma coisa bem problemática. E ele desagrada o parlamento, se indispõe, ele fecha o parlamento por 8 anos, gente. Ele fecha o parlamento por 8 anos. E ele persegue muito os puritanos também, porque os puritanos não gostavam do governo intervir na economia, dizer preço, dizer para quem eles vendiam ou não. Então, o puritanismo era sempre muito perseguido por esses reis anglicanos. O Jaime, ele reina até a morte, e deixa de herança essa briga dele para o filho. O filho dele, o Carlos, vai herdar essa briga dele. O Carlos assume o poder, então, imediatamente ele começa a se indispor com o parlamento. Imediatamente. E perseguir os puritanos. A primeira coisa que ele faz, que desagrada muito o parlamento, ele aumenta muito os impostos, principalmente um imposto sobre mercadorias que embarcam nos navios, que era um imposto que só se cobrava de cidade portuária, o ship money, imposto de navio, como diz o nome, né? Ele estende esse imposto a todas as cidades inglesas produtoras de lã, ou seja, quase todas as cidades do Reino Unido, e começa a brigar com a gentry, com essa nobreza produtora de lã. Até eu costumo dizer, né, que ele transformou o imposto de navio, um ship money, no imposto de ovelha, num ship money, e que não era nada ship money, não era nada barato, né? Ele começou a estender isso. Eu faço esse trocadilho para que vocês entendam que foi mais ou menos esse caminho, né? Ele passou de um imposto que só era cobrado em cidades portuárias para cidades produtoras de lã, e que não era barato, que eles se indispunham com esse imposto. Logo, essa indisposição que existia entre o parlamento e o Carlos I foi comprada, a briga, por um puritano, que ao lado do parlamento se coloca contra o Carlos I, que é o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, ele lidera algumas
algumas tendências políticas dentro da Inglaterra que se indispõem com o rei e que estão tendo muita influência dentro do parlamento. O rei fecha o parlamento. E o Cromwell começa uma guerra civil contra o rei. Ele vai ter muito sucesso, gente, porque ele faz uma coisa que até então não existia na Europa. Ele faz um exército diferente. Todos os exércitos europeus eram monárquicos, ou seja, eram de origem nobre. Os filhos dos nobres participavam do exército. Desde o sistema feudal era assim. Cada senhor feudal tinha o seu exército formado por nobres, né? Assim também era na Inglaterra, pois o Oliver Cromwell disse que para participar do exército dele, ninguém precisava ser nobre, precisava ter mérito e precisava querer. Ou seja, ele fez quem quer participar do exército, bota o dedo aqui. Ele teve um exército enorme por causa disso, né? Um exército de novo tipo, que ele chamou, não era mais do tipo do exército tradicional europeu de filhos de nobre, um exército de novo tipo. Dentro desse exército, duas tendências eram mais fortes, né? Eles eram chamados, o exército de novo tipo eram chamados de cabeças redondas, porque alguns historiadores dizem que é porque eles eram contra os peruquentos, aqueles da Câmara dos Lordes, né, que usavam aquelas peruquinhas brancas. Outros diziam que era porque eles usavam um capacete metálico redondinho, mas na verdade ninguém tem muita certeza. Eles eram chamados de cabeças redondas, e entre esses cabeças redondas tinham dois tipos de pessoas: os escavadores, que queriam reforma agrária, e os niveladores, que queriam igualdade. Prestem bem atenção nisso. São ideias de igualdade que até antes disso não se ouvia falar. O rei era o rei, estava acima de tudo, a nobreza estava acima de tudo, e o burguês não tinha direito algum. Agora o burguês está falando em igualdade. Eu quero ter direitos, eu quero ter propriedade privada, eu quero poder comprar as coisas, vender do jeito que eu quiser, com liberdade. Prestem bem atenção nisso, porque a nossa próxima matéria vai ser muito importante saber disso. Como Oliver Cromwell fez um exército de novo tipo, que não precisava ser nobre, o exército dele era maior que o exército do Carlos, né? Tinha mais gente. E ele ganha. Ele tem uma vitória e manda decapitar o rei Carlos. É forte, gente, que manda cortar a cabeça do rei Carlos I. E ele morre decapitado, Carlos I. O Cromwell se torna governante. E ele, que criticava tanto o rei ser governante, não sei o que, ele diz que o governo dele não ia ser uma monarquia, ele ia fazer uma república. E ele faz a República Puritana de Cromwell. E ele assume o título de Lorde Protetor dessa República Puritana. A primeira medida protetora que ele toma é uma medida protetora da atividade burguesa. Ele faz os atos de navegação. O que são esses atos de navegação? Toda mercadoria inglesa só pode ser vendida em navio inglês. Só pode ser comprada, se transportada ou em navio inglês ou no navio que vendeu aquilo para a Inglaterra. Aí a gente pensa, tá, por que protetora? Porque protege a indústria naval inglesa e combate a principal concorrência também na indústria naval inglesa, que é a Holanda. Por exemplo, Portugal não tinha navio para transportar uma mercadoria que vendesse para a Inglaterra, então ele tinha que contratar o navio inglês se ele quisesse vender para a Inglaterra. E ele era costumeiramente contratava navio holandês, né? Costumeiramente. Vários navios, vários países do mundo contratavam navios holandeses para transportar mercadoria. Isso vai deixar a Holanda em maus lençóis, gente. A gente vai estudar isso, história do Brasil depois, né? Tem muito a ver com a história do Brasil também, esse momento da Holanda, né? Diante dos atos de navegação. A partir de 1653, o Cromwell resolve mudar a postura. Ele acaba se indispondo com o parlamento por decisões relativas à economia e fecha o parlamento. E aí ele se torna um ditador. Ele faz a ditadura de Cromwell. Tudo que ele criticava, ele fez, né? O Cromwell acaba morrendo 5 anos depois de se tornar um ditador e deixa o poder para esse senhor aí, que é o filho dele, Richard Cromwell, que não tinha nenhum carisma, não tinha nenhum apoio. O Cromwell no fim da vida já não tinha apoio algum. O parlamento acaba conseguindo vencer o Richard, né? E resolve então que vai botar de novo a monarquia Stuart no poder
e contrata o Carlos II para ser novamente o rei, né? O filho do rei decapitado volta para o poder, mas o parlamento se dá mal, porque ele é um Stuart, o pai dele foi decapitado e ele dá um jeito, então, de fechar o parlamento. Quando ele morre, vem no lugar dele o Jaime II, que é irmão dele, né? E o Jaime na mesma vibe dele, vamos ser reis absolutistas, estamos acima do parlamento, vamos dissolver o parlamento, mandar sozinho, perseguir os puritanos, mandar a burguesia ficar quieta. Só que o problema é o seguinte, gente, eles não tinham muito apoio da nobreza para sobreviver a isso, porque a nobreza inglesa é comerciante, a grande maioria. E eles acabavam querendo controlar o comércio, que não agradava a nobreza inglesa. Então o Jaime II acaba tendo uma forte oposição e muito pouco apoio da nobreza. O parlamento se reúne, mesmo sendo dissolvido por ele, né? E procura a filha dele, a Maria, que é casada com o Guilherme de Orange, que é o príncipe da Holanda na época, né? Que é o governante da Holanda. E eles dão um recadinho assim para ela: ó, Maria, ou teu pai cai, né, do governo, vai se exilar em algum lugar, ou a gente vai ter que dar uma decapitadinha nele, né? O que a gente vai fazer? Nós não queremos violência, nós não estamos interessados em guerra. E foi feito um acordo em que a Maria e o marido assumiriam o poder e o Jaime seria exilado na França. Isso para não ter guerra, porque o parlamento certamente ia vencer, o Jaime não tinha apoio, né? O Jaime acaba topando, né? Eu acho que para não morrer cabecinha cortada, né? Ele acaba topando ir embora para a França, onde vai viver o resto da sua vida. A Maria vai entrar na Inglaterra com Guilherme de Orange, desembarcar nos portos de Londres, sem nenhum tipo de guerra e nem violência. Por isso, esse tipo de substituição do poder é chamado de Revolução Gloriosa, porque não teve morte, não teve sangue, não teve nada. Ela vai assumir o poder e ela e o marido vão se submeter ao parlamento através de um documento histórico muito importante para o mundo inteiro. O Bill of Rights, a Declaração de Direitos de 1689, que torna a Inglaterra uma monarquia parlamentar, onde o rei está a serviço do povo e não o povo está a serviço do rei. O rei se submete ao parlamento, que é a monarquia inglesa até hoje, e que tem talvez nas suas raízes umas ideias que nós vamos estudar no nosso próximo assunto, que são as ideias iluministas, né? Essas ideias que nasceram entre a burguesia, que falavam em igualdade de direitos. Então, o Bill of Rights é o primeiro documento que tem esse cunho de igualdade de direitos que a gente tem conhecimento. É um documento certamente burguês, assinado pelo Guilherme de Orange, e que vai determinar os caminhos da burguesia da Inglaterra e da monarquia da Inglaterra até hoje. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.